Olá, tudo bem? Estou aqui para falar do relatório de desempenho cognitivo da Sensorial, o RDC. Essa é a cara dele, você já deve ter visto em alguns lugares e ter usado essa informação para diversos fins. Mas agora o objetivo é trazer mais detalhes sobre a sua explicação e trazer também alguns perfis, entendendo como que é o balanço, como é o equilíbrio dessas capacidades e como que a gente pode entender melhor esses perfis para propor treinamentos e propor intervenções. Então, aqui a cara do RDC, a gente está diante de diversas informações. São 7 scores diferentes, que cada um tem o seu significado, eu vou explicar um pouco sobre isso. E também a gente tem esse perfil no meio, que traz o balanço dessas capacidades, que é uma figura bem legal da gente já bater o olho e ver como que está ali o equilíbrio, qual que é a capacidade mais desenvolvida, menos desenvolvida. Então isso já é um grande chamativo para a gente entender o perfil cognitivo desse indivíduo. E aqui também a gente tem um velocímetro que indica o tempo médio de reação e o tempo médio de tomada de decisão. Mas vamos lá. Começando aqui por esse número grandão aqui no canto direito superior do RDC. Ele é um score de 0 a 1000, que é uma ponderação de todas as capacidades. Então a gente consegue resumir toda a capacidade cognitiva que a gente avalia num score comum. Então esse 830 indica a capacidade geral desse indivíduo. Então aqui a gente tem um score que varia de 0 a 1000 e vocês têm que estar claro para vocês que valores muito próximos a 1000 não são esperados, pois isso significaria alguém com as capacidades cognitivas perfeitas. Descendo um pouco aqui, a gente vai lá no outro extremo do relatório, em que a gente começa a ter os 4 scores, os 4 principais resultados do RDC. Então, qualidade de reação, tomada de decisão, atenção e controle de impulsividade. Esses scores aqui, eles variam de 0 a 100. E aqui tem uma moldura em cada um desses scores aqui que indicam uma qualidade desse resultado aí. Se essa moldura estiver verde, é sinal de que esse resultado está acima de uma média global, uma média populacional de todo mundo que passou por essa avaliação. Se a moldura tivesse com um tom amarelado, isso significa que esse score está dentro de uma média. E se tivesse vermelha, indicaria que esse score está abaixo de uma média, sendo essa média comparado com o banco de dados geral. Então não é por modalidade, não é por atividade do indivíduo, por faixa etária ou sexo, e sim uma distribuição populacional geral que ele está sendo comparado. Vou falar agora então da qualidade de reação. Para essa característica, a gente tem que estar em mente 2 componentes importantes: a velocidade e a regularidade de performance. Então, esse índice revela como que o sujeito responde em situações mais simples, mais previsíveis e como que é a sua performance nesse contexto. Aqui no RDC, a gente tem no velocímetro o tempo médio de reação, que é essa marca aqui que está fazendo nesse velocímetro aqui, nesse caso 223 milissegundos. O que indica esse tempo aqui? Esse é o tempo médio de reação desse indivíduo e é um dos componentes do score de qualidade de reação. Esse indivíduo aqui ele tem um tempo de 223 milissegundos em média e o velocímetro está próximo dessa indicação verde aqui. Quanto mais verde, mais rápido é. Então aqui tem a referência rápido e aqui lento. Então se esse velocímetro tivesse um ponteiro aqui, por exemplo, próximo de 280, 290 milissegundos, ele estaria já mais numa zona mais lenta de resposta. Então você pode ver a graduação de velocidade, se isso é rápido ou isso é lento, a partir do posicionamento desse ponteiro no velocímetro. Então aqui a gente está diante de alguém que tem uma boa velocidade de reação, está dentro de uma faixa verde mais rápida e ele também tem uma boa qualidade de reação porque ele tem uma regularidade dessa performance. Então além de rápido, ele é constante. Então a gente tem que sempre pesar essas duas dimensões para compor a qualidade de reação, que é um score bastante importante para o nosso desempenho do dia a dia. A tomada de decisão, já temos um segundo cenário dentro da própria avaliação. Se você lembrar do paradigma mesmo, lá da tarefa mesmo, a gente tem duas situações bem definidas ali dentro do protocolo do CogScore 4. A primeira,
que é sempre alvo surgindo na tela. Então esse é o score de reação que eu estava falando antes. Então, o primeiro nível sempre pisca um alvo na tela e você tem que tocar o mais rápido possível. Então a gente está pegando uma situação já estabelecida, já pré-definida, a pessoa já sabe o que tem que fazer, ela detecta o sinal e responde o mais rápido possível. Situações mais simples. E depois a gente tem o segundo e terceiro nível, que acontece o quê? A gente tem dois estímulos, o alvo e o falso. Você responde para o alvo e inibe para o falso. Então, nesse momento, a gente tem uma situação de escolha. Então, a pessoa tem que perceber o estímulo, entender, compreendê-lo, para aí sim tomar uma decisão, né? Responder ou não. Então, nesse caso, a gente tem o score de tomada de decisão resultante dessa performance nesses níveis. Então, o que é importante a gente entender da tomada de decisão? Nesse caso aqui, é precisão, acertos e erros, é regularidade de performance e também a velocidade de decisão. Então, aqui no velocímetro, a gente tem esse tempo isolado da decisão, ou seja, quanto tempo a mais o indivíduo responde quando ele está decidindo. Então, se a gente fosse pegar um tempo médio de resposta em tomada de decisão, a gente somaria esses dois valores. Então, nesse caso, o tempo de resposta total em tomada de decisão seria a soma desses dois valores aqui, 335 milissegundos, que é um tempo rápido de resposta em tomada de decisão. E aí a gente subtrai o valor de reação para extrair, de fato, isolar o tempo de decisão, o tempo a mais que essa pessoa leva para responder quando está numa situação de escolha. E aqui da mesma forma, a gente tem aqui mais próximo do verde, quanto mais verde, mais rápido. Então o velocímetro também aponta essa característica para a gente saber se esse tempo de decisão é lento, médio ou rápido. Então uma referência mais óbvia para você bater o olho e já entender. É muito legal também a gente começar a perceber a diferença disso, né, desses tempos, né? A gente pode ter casos, por exemplo, que uma pessoa tem um ótimo tempo de reação, próximo, por exemplo, de 200 milissegundos e um tempo de decisão também próximo de 200 milissegundos. Aí você pode pensar, nossa, mas e aí? Né? A pessoa é muito rápida para algumas situações mais previsíveis, mas na tomada de decisão ela quase que dobra seu tempo de resposta quando está decidindo. Então é bem legal começar a avaliar e balancear essas duas velocidades, entender uma em relação à outra também, para que a gente possa entender mais sobre a performance desse indivíduo. A próxima capacidade é a atenção. A atenção aqui tem um elemento muito chave, né? Você passou por nossas capacitações, você sabe entender os processos atencionais, você sabe os tipos de atenção que a gente traz didaticamente, atenção sustentada, seletiva, dividida, enfim, são componentes do processo atencional. Nesse caso da avaliação, a maior característica que a gente adquire, né, da performance, entende da performance do indivíduo é a atenção sustentada. Então, quanto que esse indivíduo consegue se manter conectado na tarefa e responder quando é exigido, mesmo em situações em que ele não é muito estimulado. Então, se você lembrar do protocolo da avaliação, você vai perceber que no segundo nível da avaliação a gente oferece o estímulo alvo e o falso, mas numa proporção diferente. Vai ter muito mais estímulos falsos para você inibir a resposta do que para responder. Então isso causa um ambiente mais monótono que a pessoa precisa resistir à sua atenção para conseguir ter uma boa performance ali e responder com eficiência e velocidade quando exigido. Então a gente consegue extrair esse score de quanto de fato a pessoa consegue se manter concentrada nessa atividade e responder assertivamente e rapidamente quando exigido. Então esse é o nível de atenção que a gente extrai aqui da avaliação. E o controle da impulsividade é quando a gente manipula essa quantidade, essa proporção de estímulo-resposta, estímulo falso, da maneira inversa, né? Do contrário da atenção, nesse caso do protocolo. A gente oferece muitos estímulos alvos e alguns para inibir. Ou seja, o indivíduo está respondendo, ele vai engatilhando já essa ação. Então ele já tem aquilo lá mais pré-programado, né? Tem aquilo lá mais ativado. E quando aparece o estímulo inibitório, é muito mais difícil a pessoa, né, ter o controle para segurar essa resposta. Então a gente consegue extrair esse dado, o quanto que a pessoa consegue ter capacidade de inibir uma ação incorreta, né, não respondendo ao estímulo falso. Né? Então a gente consegue trazer esse score dessa capacidade de inibição das ações, que é também muito importante para a nossa atividade do dia a dia. Um outro componente do score do controle de impulsividade são as respostas antecipatórias. Então é aquela resposta que o estímulo nem apareceu, né, o indivíduo já deu uma resposta. Tem algumas respostas que a gente computa ali
que indicam que houve essa antecipação, porque a gente não consegue responder com velocidades, por exemplo, abaixo de 160, 170 milissegundos. Então, quando acontece uma resposta tão rápida assim, a gente considera como uma resposta antecipatória. O indivíduo adivinhou o momento ali, praticamente, que o estímulo apareceu. E isso também entra como um score de controle de impulsividade. Então, se tem alguma resposta antecipatória ao longo da avaliação, isso também vai contar para essa falta de controle de impulsividade, por exemplo, nesse caso. Então, para resumir, quando estamos falando de qualidade de reação, estamos falando de situações mais simples, mais previsíveis e que exigem velocidade, um processamento rápido. Quando a gente está falando de tomada de decisão, a gente está vendo como que o indivíduo se comporta em situações mais imprevisíveis, tendo que entender o ambiente e tomar sua decisão. Quando a gente está falando da atenção, a gente está extraindo a concentração do indivíduo, como que ele consegue se manter com a atenção sustentada ao longo de uma tarefa. E quando a gente está falando do controle de impulsividade, estamos falando da capacidade do indivíduo inibir respostas incorretas, ajustando seu comportamento ao ambiente. E agora você vai ter acesso a uma explicação sobre diferentes perfis, resultados mais comuns que a gente encontra olhando esse perfil cognitivo aqui, o balanço dessas capacidades. Depois de milhares de avaliações que já realizamos, encontramos alguns perfis mais comuns. E a gente vai explicar cada um deles para facilitar você entender esses resultados e também propor intervenções identificando esses perfis nos atletas, nos indivíduos que você atende, que você está trabalhando. Então agora você vai ver diferentes vídeos que vão apresentar diferentes perfis e contribuir para que você entenda mais sobre o resultado e possa facilitar o seu trabalho de intervenção.